1º de abril, dia da mentira. Você sabe falar dia da mentira em inglês? E ainda, o verbo mentir? Eu acho que o verbo mentir é mais tranquilo, você já deve ter visto em alguns lugares. Mas saiba que existem outras palavras que você pode usar, que também dá sentido de enganar, ludibriar, iludir alguém. Nesse vídeo eu vou explicar como diz dia da mentira em inglês, o verbo mentir e outros 4 verbos que você também pode usar para falar sobre enganar alguém em inglês. E acredita, não é mentira nenhuma. Fica até o fim do vídeo que você vai curtir. Hey everyone, how's it going? Gilson Maia here. Se você curte aprender inglês, aumentar o seu vocabulário para que você consiga se expressar melhor, tá no lugar certo. Deixa seu like, se inscreve também no canal e assim você ajuda ele a continuar crescendo. Vamos aí rumo a 5.000 inscritos, galera. Falta 100 e alguma coisinha, conto com a ajuda de vocês. Vamos tentar fazer com que até o fim de abril a gente consiga bater essa meta de 5.000 inscritos no canal. Então conto com vocês também nesse vídeo aqui. Bom, vamos lá. Apesar de o dia aqui no Brasil ser chamado Dia da Mentira, em inglês você não vai ter a palavra mentira nele. Dia da Mentira vai ser April Fool's Day. April Fool's Day. Fool em inglês seria um tolo, o bobo, aquela pessoa que é facilmente enganada. Então, April Fool's Day. Então, se no Brasil, quando a gente sacaneia um amigo e depois fala, pô, é Dia da Mentira, em inglês você falaria April Fool's Day. April Fool's Day. E o verbo mentir? Você já deve ter visto em letras de música, em nomes de seriado. Mentir é o verbo lie. Lie. Lembra daquele seriado, se eu não me engano, que a Record transmitiu uma época? Lie to me. Lie to me. Então, o verbo mentir em inglês ou o substantivo mentira, os dois são o mesmo, lie. Lie, nesse caso, é um verbo regular. Então, para usar no passado, acrescenta ed ao final. Lied. Lied. Por exemplo, ele mentiu sobre a sua idade para conseguir entrar na festa. He lied about his age to get into the party. He lied about his age to get into the party. Ela mentiu e falou que não tinha nada a ver com a pegadinha. She lied and said she had nothing to do with the prank. She lied and said she had nothing to do with the prank. Eu gosto de mentir no dia 1º de abril e ver quão ingênuo meus amigos são. I like to lie on April Fool's Day and see how gullible my friends are. I like to lie on April Fool's Day and see how gullible my friends are. Então, gullible também é um substantivo para você dizer ingênuo, bobo, que é facilmente enganado ou que acredita no que as pessoas falam. Gullible. Se lie é mentir, nós temos outros verbos que também dão essa ideia de você mentir, enganar, iludir alguém. Por exemplo, o verbo trick, que pode ser, por exemplo, como substantivo travessura, lembra no Halloween, trick or treat, gostosuras ou travessuras, então travessura seria esse trick. E como verbo pode ser o enganar alguém, iludir alguém. É comum você ver a estrutura, trick someone into doing something, trick someone into doing something, que seria enganar alguém, levando ela ou ele a fazer alguma coisa. Por exemplo, eles enganaram a velha senhora e fizeram ela dar $1.000 para eles. They tricked the old lady into giving them $1,000. They tricked the old lady into giving them $1,000. Então, ó, they tricked the old lady seria o someone, old lady, someone, into giving them $1,000. Então, giving them seria o doing something. O dia da mentira é o dia perfeito para você enganar seus amigos. April Fool's Day is the perfect day to trick your friends. April Fool's Day is the perfect time to trick your friends. Eu não queria comprar aquele relógio. Eu fui enganado. I didn't want to buy that watch. I was tricked. I didn't want to buy that watch. I was tricked. E assim como no nome do dia da mentira, fool também é um verbo, que é fazer alguém de bobo, fazer alguém de tolo. O enganar também, vocês percebem que aqui todos os verbos podem ter o sentido de enganar. É lógico que a ideia que eles passam pode ser um pouquinho diferente. Você não pode me enganar, eu sei que essa é uma pegadinha do dia da mentira. You can't fool me, I know this is an April Fool's prank. You can't fool me, I know this is an April Fool's prank. Ele tentou enganar o chefe dele falando que estava doente, mas o chefe não acreditou. He tried to fool his boss by pretending to be sick, but he didn't buy it. He tried to fool his boss by pretending to be sick, but he didn't buy it. Aí você vê uma pessoinha toda frágil e tal, e você fala, nossa,
Que pessoa frágil, tadinha. Aí outra fala, ó, não seja enganado pela aparência dele, viu? Hey, don't be fooled by his appearance. Don't be fooled by his appearance. Galera, e antes da gente ir para os nossos 2 últimos verbos para falar enganar, ludibriar alguém, saiba que a gente tem o clube de membros aqui no canal e agora com uma novidade. Eu passei o clube de membros a apenas R$ 2,99 por mês. Ou seja, por menos aí de 10 centavos por dia, você consegue ter acesso a conteúdos exclusivos. Vídeos exclusivos com conteúdo, com vocabulário novo que eu aprendo durante as minhas aulas de inglês que eu dou no dia a dia. Então, por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso a tudo isso. E também, principalmente, a assistir de forma antecipada os vídeos. Como assim, Gil? Por exemplo, eu sempre programo meus vídeos por volta de 11h30 ou meio-dia. Nesses dias, caso você seja um membro aqui do Clube de Membros, você já consegue assisti-lo ali de manhãzinha, por volta das 7, 8 da manhã. Então, se você quiser ter acesso antecipado aos vídeos que eu lanço e mais acesso a esse conteúdo exclusivo, dá uma olhadinha no Clube de Membros que vai valer muito a pena você fazer parte dele. Te espero lá, alright? Indo para o próximo verbo da lista é o verbo deceive. Deceive é o verbo enganar. Deceive someone, enganar alguém. Aqui dando a ideia de você persuadir alguém a fazer alguma coisa, acreditar em você quando na verdade você tem outras intenções. Você esconder a verdade para ganhar algum tipo de vantagem. Droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas. Por exemplo, a empresa enganou os consumidores ao vender computadores velhos como sendo novos. The company deceived customers by selling old computers as new ones. The company deceived customers by selling old computers as new ones. Eles enganaram seus colegas de classe falando que não tinha tarefa. They deceived their classmates into thinking there was no homework. They deceived their classmates into thinking there was no homework. E o último verbo desse vídeo é o verbo pretend. Pretend. E aqui, muito cuidado, pretend não é o verbo pretender, tá? Esse é um falso cognato. Inclusive tem uma aula só sobre falsos cognatos, tá? Vou deixar aqui na lista para vocês. Pretend é o verbo fingir. Crianças fingem muito quando elas estão brincando, por exemplo. As crianças fingiram que elas eram dinossauros. The children pretended they were dinosaurs. The children pretended they were dinosaurs. Tipo, você tá jogando futebol lá, peladinha, aí o cara divide com o outro, fica lá no chão, né, estilo Neymar, gritando de dor. Aí você fala pro juiz, he's not hurt, he's only pretending. He's not hurt, he's only pretending. Ó, ele não tá machucado, ele tá só fingindo. E aí, galera, vocês sabiam de todos esses verbos que eu passei aqui para vocês hoje? Só para recapitular então, lie, fool, trick, deceive, and pretend. Percebo que todos esses verbos aqui, eles dão a ideia de enganar. E apesar da tradução ser a mesma, vocês vão ver que aí tem algumas nuances, algo que deixam eles um pouco diferentes dos outros, mas são todos verbos similares que muitas vezes vocês podem até usar um ou outro sem que isso altere o sentido da frase. Mas, de qualquer forma, anote todos esses verbos e não se esqueça de criar suas próprias frases. E o desafio do vídeo de hoje fica para vocês completarem com o verbo essa lacuninha aqui. Eu quero dizer assim, ó, ele fingiu estar doente só para não ir trabalhar. Ele fingiu estar doente só para não ir trabalhar. Então, he, to be sick, just to avoid going to work. He, to be sick, just to avoid going to work. Então, qual dos verbos que eu ensinei aqui para vocês que preenche essa lacuninha? Deixa nos comentários que eu corrijo para você. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não se esquecendo de deixar o like e se inscrever no canal. My name is Gilson Maia, thank you so much and I'll see you around.